Deus nos concedeu uma palavra e ao longo deste culto, Deus faz aquela questão de confirmar pela sua graça e pela sua misericórdia. Por isso eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Ezequiel, o capítulo de número 37, dos versículos 11 ao versículo 14. Glória seja dada ao nome de Jesus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 11 ao 14. O texto diz: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E você diz amém. Repita comigo em alto e bom som: o propósito da sepultura. Esse é o título, e o tema é a restauração no contexto desfavorável. Vamos lá? Então eu irei falar sobre sepultura, mas não só sobre sepultura, mas sobre o propósito desta. Por que isso acontece? Sepultura é símbolo de contexto, de situação difícil, de estar trancado, cativo, sem ter como agir, nem viver, nem sair. Sepultura é contexto de tristeza, de angústia e de mágoa. Mas, dentro desse contexto desfavorável, Deus está trabalhando para trazer restauração. Então é o Deus que restaura quando não há contexto para restaurar. É o Deus que levanta quando muita gente pensa que Deus não vai levantar. É o Deus que muda a situação quando o contexto é de desfalecer, quando a esperança já não existe mais. Aí quem aparece? Jesus Cristo de Nazaré, para mudar a nossa história. Glória seja dada ao nome de Jesus por isso. Então eu tenho 4 pontos que eu irei seguir dentro desse contexto de Ezequiel, que é o atalaia, aquele que tem a responsabilidade de anunciar ao ímpio que o juízo de Deus está chegando, de anunciar ao justo que ele se conserve na presença de Deus, porque o juízo de Deus está chegando, e de avisar para aqueles que são fiéis de que a bênção de Deus está chegando. Esse é o resumo da responsabilidade do atalaia, do profeta e do pregador. É dizer para quem não tem Jesus: se arrependa. É dizer para quem está na presença de Jesus: permaneça. E dizer para quem é fiel a Deus e não nega a Ele por nada: tem uma grande bênção de Deus chegando para você. Então o pregador não fala só da bênção, que é o resultado. Ele não fala só do juízo para não entristecer a alma fraca, mas ele lembra que Deus é juiz, mas que Deus também é abençoador. O contexto é de morte, de sepultura, de cemitério. O contexto é de cativeiro. É aquele contexto de uma situação
que não deveríamos pensar que Deus se esqueceu de nós, mas a nossa mente ela é tão frágil e nós somos tão fracos que às vezes a dificuldade é tão grande que a gente para e pensa: será que Deus se esqueceu de nós? Em Isaías capítulo 40, versículo 27, isso que o profeta diz para Israel: não sabes? Porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Israel foi ferido por Deus e está na sepultura. Porém, pela falta de entendimento, Israel está achando que Deus se esqueceu das promessas. O Deus que nós servimos é o Deus da aliança e também é o Deus fiel à aliança. Se Ele falou dentro da aliança, as promessas de Deus irão se cumprir. Dentro do processo de Deus, aparentemente, chega um momento que a confusão chega na nossa mente e nós passamos a entender: Deus nos feriu, Deus nos abandonou, a promessa já não existe mais. Mas Deus me traz aqui para lembrar uma coisa tão simples que passa pela tua mente despercebido: Deus não se esqueceu da boa palavra que Ele falou para você. Deus não se esqueceu da promessa que Ele falou para você. Deus não se esqueceu da aliança com a tua casa. Deus não se esqueceu que Ele levantou você um dia, está se sentindo fraco, sem esperança. Deus vai te colocar de pé novamente, só para você se lembrar que Ele é fiel na tua vida. Glória a Deus. Mas é preciso explicar que existem 3 tipos de sepultura. 3. Quantos tipos de sepultura existem? E a primeira sepultura é aquela que o mal nos coloca nela. Nós estamos servindo a Deus e sempre tem uma força negativa que deseja que a nossa esperança acabe, que a nossa alegria venha desfalecer, que eu e você pare de servir a Deus. Falando na linguagem nordestina, sempre tem alguém lambendo os beiços, doidinho que a gente deixa a presença de Jesus. Mas como fracos e dependentes de Deus, nós iremos dizer em alto e bom som: nós servimos a um Deus que nos estabeleceu na sua presença. Somos fracos, mas por causa do poder de Deus, não deixaremos a presença de Deus. Serviremos a Jesus por toda a sua vida, não pela nossa força, mas pela força do Deus Todo-Poderoso. Existe um inimigo espiritual chamado Satã, Diabo, Satanás, qualquer nome que ele seja chamado. E ele odeia a tua alegria. Ele odeia a marcha da igreja. Ele odeia a igreja porque ela prega com autoridade. E ela não prega o que ela sente, nem o que ela quer ver. Ela prega a poderosa palavra de Deus. E a palavra de Deus tem uma mensagem. A mensagem não é do pregador. A mensagem ela é do Espírito Santo de Deus. Como o diabo sonha que o Espírito Santo pare de falar? Ele até não fala na boca de algumas pessoas por aí, mas se eu sou dependente de Deus, eu não preciso falar, porque tem alguém nesta tarde que está falando, e o nome dele é Espírito Santo da verdade. Quando ele fala, o que está torcido se endireita, o que é áspero é aplanado, e a glória do Senhor se manifesta no meio do povo de Deus. Primeira sepultura não é aquela que a gente cai, é aquela que nos coloca. Alguém nos coloca nela. Quem? O inimigo. Pode ser o inimigo diabo e às vezes é o inimigo ser humano. Esse inimigo ser humano pode estar na nossa casa, no nosso bairro, e às vezes pode estar até entre os amados irmãos. Então, a primeira sepultura, o primeiro contexto de angústia, de cativeiro,
de situação que nós olhamos e dizemos: dessa eu não vou sair. Às vezes é uma força maligna, às vezes são palavras contrárias, mas eu quero aplicar para você e dizer: por que você está ouvindo essas vozes contrárias? Pare e ouça a boa palavra de Deus, pois toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Pare para ouvir a voz de Jesus Cristo, porque quando Jesus fala, nada pode impedir a mão do Deus Todo-Poderoso. Se Deus falou com você, pare para ouvir a voz de Jesus, porque as promessas de Deus ainda estão de pé. Não será nem um diabo, nem um homem, nem uma mulher, nem uma criança, nenhum ser humano que vai impedir o trabalhar de Deus sobre a tua casa. Glória a Deus. Essa é a primeira de 3 sepulturas, aquela que o povo quer nos jogar dentro. Vamos dar um empurrãozinho na sepultura, para ele cair dentro da sepultura. Na primeira pregação de Jesus, pegaram ele pelos braços, Lucas capítulo 4. Foram jogar ele do precipício. E quando foram jogar Jesus, cadê Jesus? Desapareceu. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus, conforme o salmo que foi lido, que nos esconde da mão do inimigo e no dia da adversidade. Sabe por que Deus impede que o diabo entre na tua casa? Porque você está escondido na caverna e debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. É por isso que o inimigo está doidinho para acabar com a tua vida, mas ele não pode tocar em você, porque você serve a um pastor que não te deixa, que tem água tranquila, que tem pasto verdejante, e no dia do contexto de morte, é ele quem esconde você, e nem o mal pode te alcançar. Louvado seja Deus por isso. A segunda sepultura não é aquela que nos empurram ou tentam nos empurrar dentro. É aquela que a gente cai nela. Porque por mais que servimos a Deus, vivemos neste corpo e somos tendenciosos ao erro. É diferente um pecador ou alguém que erra ou alguém que falha de alguém que se rebela contra Deus. Todos nós somos falhos. E quanto mais nós tentamos acertar, o nosso fim é errar. Mas uma coisa que desagrada a Deus e deixa o coração de Deus ferido é a resistência ao Espírito, que eu posso chamá-lo de rebeldia. É aquilo que Deus olha para mim e você diz: eu tenho uma grande obra na sua vida e quero você aqui dando lugar ao meu Espírito. Aí o crente diz: mas eu não quero. E isso fere a Deus. Porque Deus investiu em você, Deus levantou você, batizou no Espírito Santo, deu dom espiritual, deu autoridade que só Deus pode dar, e agora você está dizendo: eu não quero. Deus reconhece que você é falho, mas não se esqueça, ame ao chamado de Deus. Deus chamou você para um propósito poderoso. Que medo é esse das pessoas que angustiam você? Dê lugar ao Espírito Santo, porque Deus cuida daqueles que angustiam você. Agrade ao céu, porque enquanto você agrada ao céu, Deus cuida daquilo que angustia você. Existe essa sepultura que a gente cai nela. E dessas 2 sepulturas, a misericórdia de Deus vai lá e nos tira dela. Existe uma terceira sepultura, que nem é a que o inimigo nos empurra e nem é aquela que a gente cai. É aquela que Deus nos coloca dentro dela. O nome dessa sepultura é provação. Então Deus não prova aquele que vive em rebeldia? Não. Deus prova só os fiéis. Então não chame todo sofrimento seu de prova. Deixe o costume de lado. Deus vai provar o militante,
aquele que diz: eu não arredo da tua presença, pode acontecer o que acontecer, estarei servindo ao Senhor. Esse é o provado. Deus prova aqueles que decidiram: permanecerei no Senhor, não deixo a tua presença, eu amo ao Senhor, eu amo ao céu, irei fazer a tua vontade. Muito bem, é por isso que eu vou provar você, para ver se essa fé toda é verdadeira ou não. Não tenha medo de declarar a sua fé, porque por mais que você seja fraco, Deus conhece o teu limite. Então abra a tua boca e diz: eu vou servir ao Senhor. Não tem coisa melhor, privilégio nesta vida, a não ser servir a Cristo. Nessa tarde Deus me traz aqui para tratar a tua alma, tratar a fraqueza da tua alma e dizer a você: eu sei que tentam empurrar você numa sepultura, eu sei que às vezes você cai na sepultura, eu sei que às vezes eu te coloco na sepultura, mas vai chegar o dia e a hora que eu vou estender a minha mão e vou te tirar de dentro dessa sepultura. Está chegando o dia e a hora que tudo isso que você passa vai acabar, porque Deus também exalta. Quem crê nisso, diga amém. Sabe o que é exaltar? É colocar sobre os outros, acima dos outros. Aí você diz: mas Senhor, talvez eu possa me orgulhar quando isso acontecer. Não se preocupe, não vai não, porque para te abater tem a sepultura antes. Para te humilhar tem a sepultura. Para te humilhar alguém tenta lhe lançar dentro. Para te humilhar você é fraco e de vez em quando cai. Então vai chegar na exaltação e vai dizer: só cheguei até aqui porque a mão do Todo-Poderoso foi sobre a minha vida. Os textos que li resumem esses 4 pontos que eu irei tratar. Se você ainda tem aquele costume de estar com a Bíblia aberta, parabéns, estou vendo aqui algumas Bíblias abertas. Isso mostra que você não fica dando ouvido ao pregador, você dá ouvidos à palavra, que é o que é mais importante. O contexto é de alguém capacitado, cheio do Espírito Santo, no meio de gente seca e desviada. E o nome dele é Ezequiel, que significa fortalecido por Deus. E Ezequiel foi fortalecido por Deus através dos processos que ele passou com Deus. Talvez alguém ache que pregar o evangelho é falar em microfone. Mas olha para a vida de Ezequiel. Olha para a biografia de Ezequiel. Aonde Deus levanta Ezequiel? No cativeiro. Deus não levanta Ezequiel em casa, nem fazendo vídeo para TikTok. Ezequiel está no meio do sofrimento, está no meio da tribulação e da angústia, e Deus está olhando para ele dizendo: é aí mesmo que eu vou te levantar, é aí mesmo onde alguém acha que eu não levanto ninguém, que eu vou pegar pela tua mão e tu vai ser o meu atalaia, o meu mensageiro, o meu pregador no meio da casa rebelde. Ele está próximo ao rio Quebar. No capítulo 1 ele diz: então eu vi visões de Deus. E ele vê uma nuvem que se aproxima dele. E quanto mais essa nuvem se aproxima, mais a visão que ele tem da nuvem se torna nítida. E ele vê que não é uma nuvem, é que dentro da nuvem há coisas. A Bíblia chama de o Deus aquele que habita na nuvem, aquele que se manifesta na tempestade. Moisés chama ele de o Deus que habita na sarça. Também ele é chamado de o El Shaddai, traduzido também como aquele que assola e como aquele que destrói, aquele que destrona e coloca no trono. E quando ele vê aquela visão se aproximando, ele percebe que não é uma nuvem. São 4 querubins que têm 4 cabeças, 4 mãos direitas e pés direitos, e em cada pé uma grande roda. Segundo Ezequiel 5:28, as rodas são o redemoinho, e o redemoinho é o que transporta Deus,
Lembra de Elias? Redemoinho, foi o carro que foi buscar ele. E Deus se apresenta com aqueles seres que trazem o trono de Deus. E Deus está sentado no trono. E sabe o que é que Deus traz de presente para Ezequiel? Traz a palavra de Deus. Na mão de Deus está a palavra. E ele vem dar ao pregador aquilo que ele precisa. Bíblia. Aquilo que ele precisa, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não é visagem, visão e nem sentir. É aquilo que o povo precisa para estar de pé na presença de Deus, para não perecer em tempos difíceis. A palavra do Deus que está sentado no trono. Quando falta governo aqui embaixo, Deus abre o céu e diz: eu ainda estou sentado no trono. Ouça a minha palavra, engula a minha palavra, absorva a minha palavra, e você não vai perecer neste mundo. Então Ezequiel já tem palavra. Depois ele começa a chorar porque a mensagem é difícil. E ele não tem capacidade para pregar a palavra. Mas ele diz: mas eu fui muito triste. Aí ele diz: mas a mão do Senhor era poderosa sobre mim. Então Ezequiel, o atalaia, não tem só palavra, ele tem também poder de Deus. Ele é direcionado pela unção e pela graça do Deus Todo-Poderoso. Ele não quer movimentar ninguém. Ele não entende que a confirmação do seu ministério é alguém rodando e pulando. Não, é ele ser direcionado pelo Espírito que lhe dá ordem e ele faz. Aquilo que o Espírito manda ele fazer, ele faz. Não é festa, não é algazarra, é comprometimento com o reino do Deus Todo-Poderoso. Então ele tem palavra e tem poder. Só que está faltando um detalhezinho para Ezequiel: sepultura. Que eu posso chamar também para o pregador de dependência. E no capítulo 4, ele perde a mulher, perde o cabelo, só come pão com fezes e bebe um pouquinho de água. E Deus disse a ele: eu vou lhe colocar nesta condição por um pouco de tempo. Depois eu tirarei você desta condição. E quando eu abrir a tua boca, tu falarás. Só quando eu abrir a tua boca. Ele foi capacitado pelo céu. E quem é capacitado pelo céu vai para lugares difíceis, vai para contexto difícil. Sabe por quê? Porque a bênção que está sobre você tem que alcançar outras pessoas também. Então para de reclamar. Aonde Deus te colocou, você vai dar fruto na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque o que está dentro de você é especial, porque veio do céu e veio de Deus. Um povo completamente. Está terminando meu tempo, nem comecei ainda. O povo completamente sem esperança. E no versículo 11, diz: esses ossos são toda a casa de Israel. Eles disseram: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Então qual é o propósito da sepultura? Desse contexto desfavorável? Primeiro, é curar as nossas feridas e renovar a nossa esperança. Enquanto a gente olha para o contexto e quer reclamar, a mão de Deus está trabalhando. É para você valorizar o dia da bênção. E nesse contexto Deus está curando as tuas feridas, curando as tuas mágoas e fazendo você entender, como fora dito, que nós não somos nada, mas no dia da angústia a graça e a misericórdia de Deus nos visita. E Ele diz para alguns crentes feridos nessa tarde: eu te coloquei na sepultura, mas também estou te tirando dela. O Deus que cura as feridas está visitando a dor da tua alma, e tu vai sair daqui curado pela presença do Deus Todo-Poderoso.
É por esse motivo que você resiste, persiste e persevera. E olha para esse contexto e diz: como pode eu ter chegado até aqui? Talvez eu seja alguém especial. Você não é alguém especial, mas você serve ao Deus Todo-Poderoso. Ele é especial. Será que tem alguém queridinho de Deus? Não, tem alguém que tem comunhão com Deus e quem não tem comunhão. Saul perdeu a comunhão, deixou de ser queridinho. Davi conservou a comunhão, continuou queridinho. Comunhão. E o segundo ponto, qual o propósito da sepultura? É restaurar e restituir aquilo que foi perdido. No versículo 12, Deus diz para Israel: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel. Preste bem atenção, Deus está agindo. 3 coisas Deus faz em relação à sepultura. Ele diz: eu abro a sepultura, tiro da sepultura e trago você de volta. Então deixa de agonia. Não é você que vai sair desse contexto. Quando chegar o dia e a hora, Deus vai abrir as portas, Deus vai visitar a tua história e vai te colocar no lugar devido, aonde Deus quer você. O diabo não pode impedir, a tua família não pode impedir, o invejoso não pode impedir, a voz contrária não pode impedir. Se Deus falou, a promessa vai se cumprir. Vou dizer aquilo que os crentes gostam de dizer: e ai de quem se levantar contrário à voz de Deus. Terceiro ponto, sobre qual o propósito da sepultura. Sabe qual é o propósito dessa situação? Simples: conhecer mais ao Deus que nós servimos. Para que nós deixemos de nos gloriar pelo tempo de crente. Isso não quer dizer nada. Eu conheço Jesus faz 50 e tantos anos. Então viva com Ele hoje, fiel, que Ele vai se agradar disso. Porque muitos conhecem a Deus, mas dão as costas para Deus. Não é apenas conhecer, é temer a Deus e andar na sua presença. Salomão diz: não basta de tantos livros, mas o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E Israel não temeu a Deus. Aí Deus olhou para Israel: vai me conhecer. Qual é o teu nome agora? O Deus que restaura, o Deus que levanta, o Deus que usa Ezequiel, magro, sem cabelo, sem esposa, mas firme na presença de Deus. Passou pelo processo e está diante dos vales dos ossos secos, não matando ninguém, mas trazendo vida, e vida através da palavra do Deus Todo-Poderoso. Quer conhecer a Deus? Ouve a voz do Senhor. Todas as vezes acontece isso comigo e com você. Quando Deus nos tira dessas situações, a gente olha e diz: como é que eu passei por tudo isso e ainda permaneci vivo? Como é que eu suportei tudo isso? Como é que Deus me deu esse livramento e eu estou aqui? É Deus se revelando para você conhecer. Ele é o Deus que abre porta, Ele é o Deus que te livra da morte, Ele é o Deus que cala a boca de quem fala mal de você, Ele é o Deus que traz a prosperidade, Ele é o Deus que tira tudo aquilo que você tem. Ele é o Deus que cura as tuas enfermidades, Ele é o Deus que envia a enfermidade, Ele é o Deus que exalta e coloca você lá em cima. Quando se mete a besta, Ele é o Deus que abate você e coloca lá embaixo. E enquanto mais você sofre esse contexto de sepultura, é Deus dizendo: eu estou te ensinando. Não ensinando apenas teoricamente, mas ensinando a andar na minha presença. E não ser fiel apenas a culto ou a reunião, mas ser fiel ao Espírito, ser fiel ao propósito, ser fiel ao Deus que está sentado no trono Todo-Poderoso. E para a gente finalizar, o último ponto é: por que Deus nos leva à sepultura?
para que nós venhamos a saber que o Deus que faz a promessa é o Deus que cumpre a promessa. Ele diz: e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Olha que maravilha. E eu finalizo com isso. Promessa de Deus não é posição passiva. Não se espera a promessa de Deus dizer: um dia Deus vai cumprir. Não é assim. Um dia Deus vai fazer. Não, não é assim. Tenha fé. Ande na promessa. Viva a promessa. Desde que a promessa consuma a sua vida. Eu estou aqui na sepultura, mas eu estou enxergando o cumprimento da promessa. Eu estou aqui no meu dia de angústia, mas o Deus que é fiel, um dia Ele vai se levantar e a promessa dEle vai se cumprir, porque Ele falou há vários anos lá atrás, mas até hoje não se cumpriu. Mas eu creio pela sua palavra, Ele vai se levantar, a minha angústia vai ter fim, eu vou começar a sorrir e vou abrir a boca e vou dizer: sabe aquela promessa? Acabou de se cumprir. Quantos creem que vão dizer essa frase para Deus? Como Deus é maravilhoso. Deus tem várias promessas conosco. E aqui eu quero falar para ficar registrado. Que tem coisa que a gente não pede a Deus, apenas sonha. Eu não costumo pedir muita coisa a Deus. Mas quando eu sofro e tenho alguma necessidade, ardentemente, eu peço. Com muita fé e desejo. E Deus me surpreendeu essa semana porque eu estava no trabalho só sonhando de um dia, talvez, viver um contexto. Só sonhando mesmo. Mas Deus é tão bom que Ele visitou o meu trabalho de madrugada e disse: só para você ficar sabendo, eu vou contar todos os detalhes que você estava pensando. Você estava pensando nisso, e tinha até isso. E eu não aguentei, baixei a cabeça e a lágrima desceu. E eu penso: por que Deus se preocupa com isso? Eu não pedi nada a Deus, eu estava sonhando. Então Deus está fazendo questão de olhar para mim e dizer: até o teu mais íntimo desejo eu vou te cumprir. Sem antes tu me pedir, eu vou cumprir. Como Deus é maravilhoso. Só por causa disso, eu vou poder contar: estou vivendo ou vou viver aquilo que eu nem pedi. Mas Deus, para me alegrar, cumpriu tudo aquilo que eu desejava. Não desista se você está no momento de sepultura. Não pare e não murmure se o teu contexto é de cativeiro. Vai chegar um dia, e já está marcada a hora, em que a mão de Deus vai visitar a tua sepultura. E Deus vai mudar a sua vida radicalmente. Vai mudar ela completamente. Preste bem atenção. Vai mudar tudo. Porque quem vai fazer isso é Deus. Ele vai abrir a sepultura. Tu nunca mais vai voltar para lá. Porque quem vai te tirar de lá é a mão do Deus Todo-Poderoso. E o local que Ele te prometeu é a mão dEle que vai te colocar lá. Quantos podem agradecer a Deus por isso? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua mão poderosa. Obrigado pelas promessas. Obrigado porque o Senhor vai cumprir até o mais nosso íntimo desejo. Por isso eu te louvo e peço a tua bênção sobre o teu povo. Renovo, graça, persistência, unção e sabedoria, para que a gente possa ir até o final na tua presença. Deus abençoe a tua vida grandemente, no nome de Jesus.